Eu demorei muito pra ler esse livro porque eu tinha expectativas muito altas sobre ele. Eu estou falando sobre o Caraval, tá? A trilogia de Caraval. E eu sabia já que ele tinha uma temática de circo. E pra mim, circo é uma temática maravilhosa pra se ter em livros de fantasia, principalmente quando envolve magia, justamente porque eu acho o circo muito mágico. Mas eu demorei pra ler ele porque eu sabia que eu tinha colocado essas expectativas muito altas e eu comecei a entrar numa paranoia muito grande, pensando que, caramba, talvez ele não seja tudo isso que eu tô imaginando e talvez seja melhor conviver com a imagem que eu criei dele do que realmente ver o conteúdo dele de fato. Caramba, eu acho que eu acabei de perceber que eu entrei numa terapia sem querer. A história de Caraval vai iniciar com a Scarlett, né? E essa mulher, ela vai se casar daqui poucos dias com um completo desconhecido, que é um conde. E aí, no início do livro, ela ganha 3 ingressos pro maior circo do mundo. E aí é uma coisa que, obviamente, não é fácil de se conseguir. Então ela vai até a irmã dela, mais nova, que se chama Donatella, e aí ela apresenta os ingressos pra irmã e fala, caramba, olha aqui o que eu consegui. E a irmã, super animada também, fala, caramba, e se a gente pegasse esse ingresso, fosse até o lugar e aproveitasse pra gente fugir do nosso pai abusivo e nunca mais voltar? Só que a Scarlett não gostou muito da ideia e tal, porque ela acha que se casando com esse conde desconhecido, ela vai poder ali melhorar essa relação, né, vai conseguir ficar longe do pai abusivo e ao mesmo tempo não vai perder a vida que elas já conhecem. Mas aí a Donatella não dá muitos ouvidos, então ela dá um jeito de levar a Scarlett à força até este lugar, com a ajuda de um marinheiro supostamente cafajeste. E assim a gente inicia uma história linda, mas veja bem, linda, não maravilhosa, porque eu acho que esse primeiro livro realmente ele é muito bom e ele tem poucas coisas a serem ditas em relação a coisas ruins, né, coisas que eu não gostei dentro dele, mas os outros dois eles são bem decepcionantes. E aí entra naquele padrão do vídeo que eu já postei aqui também falando que eu estou pegando esse padrão dos livros de romantasia que eu estou lendo, porque os autores geralmente eles começam com uma história muito legal e muito bacana, porque é sempre muito bom o primeiro livro, porque você tá sendo inserido em um novo lugar, você tá conhecendo um novo personagem, está conhecendo um novo lugar, uma nova, como se diz, um novo padrão dentro do mundo, digamos assim, as regras desse mundo, e aí você fica super interessado. Mas aí os autores, eles não conseguem nem evoluir a escrita, não conseguem evoluir a história, e aí a gente perde o interesse nos próximos livros. E falando um pouco sobre esse primeiro livro, a introdução dele é muito boa, eu achei muito boa, pelo menos, né? Porque quando eu falei sobre elas irem até o circo e fugir do pai abusivos, do pai abusivo delas, é porque, assim, não é um circo comum, não é aquele circo de tenda que fica viajando de cidade em cidade que geralmente a gente conhece. Esse circo, ele é uma ilha inteira. E aí ele foge desse padrão que eu estava reclamando tanto no outro vídeo quanto eu acabei de reclamar, que vem com esse padrão das outras fantasias, tudo igual, porque aqui não é um reino, não é um novo universo, não é uma nova dimensão, é uma ilha com 1001 possibilidades, assim, que realmente dá pra trabalhar muita coisa dentro dela. Primeiro tem essa parada que eu falei de você deixar um mundo um pouco mais aberto, você tem mais liberdade pra fazer as coisas, né? Você tem mais possibilidades. E aí depois também tem a questão da construção de um mistério e a construção das narrativas, do que vai acontecer dentro do livro, que acaba que também coliga muitos personagens e muitos pontos da ilha, que dá a oportunidade da gente justamente conhecer o lugar inteiro. Quer dizer, não inteiro, né? Mas assim, uma grande parte dele, com os pontos principais. E claro, também tem o mistério em si, né? O próprio mistério que envolve Caraval, ele já é muito instigante, né? Caraval, inclusive, é o nome do circo, eu acho que eu não falei, mas é o nome dessa ilha, que é a mesma coisa que é o nome do circo e tal. E aí, basicamente, você tem um aviso de quando você entra no Caraval. O Caraval, basicamente, tem um aviso de que tudo não se passa de uma grande história, tá? Então é um roteiro já planejado, um grande teatro. E aí o Caraval, ele é tão realista que mesmo com esse aviso, muitas pessoas acabam pensando que, cara, isso tá muito real, talvez seja real. Mas aí você começa a entrar nessa paranoia. E tipo assim, é real, não é real, eu tô no Caraval, mas parece muito real. E a autora, ela faz isso muito bem, porque ela faz tipo um morde e assopra, porque aí ela te apresenta uma coisa que você fica pensando, cara, se a gente tá num livro e a gente tem uma trama dessa, talvez isso seja real. Mas aí você lembra, mas é o Caraval e tudo pode acontecer.
E outra coisa muito, muito legal desse livro é o pagamento que você faz dentro da Ilha de Caraval. Porque quando você vai comprar alguma coisa lá, você não paga com dinheiro, com ouro, com moeda ou com outros itens de valor. Você basicamente paga com informações suas. Então, você sabe que muito provavelmente, ou com certeza, essas informações vão ser utilizadas contra você em algum momento. Então, os vendedores, eles perguntam: qual foi o seu último sonho? Qual é o seu maior sonho? Qual foi a última mentira que você contou? Qual é, sei lá, qual foi o último lugar que você esteve? Não sei, eles vão te fazendo essas perguntas e aí você pensa, cara, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque isso pode ser utilizado contra mim. Só que aí eu já digo aqui que não é uma coisa que foi bem utilizada pela autora, na minha opinião, porque ela poderia ter aprofundado um pouco mais. Porque aí no final, eu gostaria que isso tivesse sido utilizado contra a protagonista em algum momento, mas no final não aconteceu nada. Tipo, a gente só teve um aprofundamento de personagem, a gente conheceu mais ela, ficou mais próximo e tal, mas, cara, nada demais aconteceu. E aí nós temos os personagens que realmente são personagens, tá? Porque eles são atores e atrizes fazendo um papel dentro do Caraval. E isso se dá na ilha toda. Assim, eu acho que se eu fosse uma participante do Caraval, eu acho que eu já teria enlouquecido há muito tempo, porque qualquer lugar que eu fosse, eu ia pensar, essa pessoa tá sendo sincera ou ela é uma atriz ou um ator? Realmente fica um pouco difícil de saber. Mas é óbvio que a gente não sabe disso no momento em que o livro começa, né? A gente só vai entendendo que as pessoas estão atuando e que muitos personagens que estão lá estão fazendo um grande papel só no final do livro, mas acaba que esses personagens também têm os seus próprios mistérios. E, inclusive, eu acho que muitos desses personagens poderiam ter tido um momento maior dentro do livro, assim, pra que a gente conhecesse eles, pra que a gente conhecesse a história deles, porque eles são personagens importantes e cativantes. A gente se aproxima deles, a gente gosta deles. E mesmo assim a gente não conhece nada sobre eles, porque a autora decidiu não dar espaço pra isso. E por fim a gente também tem a questão do mestre de tudo, né? O mestre por trás de todo o Caraval, que é o mestre Lenda. Basicamente o Lenda, ele é sim um grande mistério, mas a gente não fica tão focado nele nesse primeiro livro, justamente porque a gente tá ocupado com os jogos. Então a gente fica tão ocupado tentando solucionar o jogo de fato do Caraval, tentando entender se as coisas são reais ou não, que a gente não tem um foco muito específico pro Lenda. A gente acaba pensando nisso no final do livro, com o epílogo que vem, mas também porque a gente tem mais tempo pra pensar e repensar nas pistas que a gente teve ao longo do livro de quem poderia ser o Lenda. E também esse livro, ele é mais 14, tá? Então ele não tem menção de sexo, ele não tem cenas de sexo, mas ele tem uma cena que é um pouco mais quente, que talvez mexa com você. Ao mesmo tempo, ela é meio bonitinha, é muito difícil de explicar, tá? É muito... Porque eu estou no YouTube e eu não posso ficar dando muitos detalhes, assim, mas é uma cena meio assim. Eu também vi uma clara inspiração em Alice no País das Maravilhas aqui, tá? Na ambientação mesmo de algumas lojas de Caraval, porque tem algumas lojas que elas têm isso, de ter muita informação, como a relojoaria, que tem muitos relógios e é muito barulho e é muita coisa ao mesmo tempo, e é o chão quadriculado em preto e branco, esse tipo de coisa. Isso foi se perdendo ao longo do livro, o que não necessariamente foi uma coisa ruim, porque pra mim, como é uma inspiração, não significa que ela queria pegar essa ambientação de Alice no País das Maravilhas e colocar no livro dela. Eu acho que ela fez isso em alguns pontos determinados, né, mas que ela não queria transformar a ilha dela, que ela criou, nisso. Então acho que ela conseguiu ambientar de uma forma própria, né, com a personalidade dela, do que ela gostaria de trazer, sem precisar meio que tomar essa ambientação de Alice no País das Maravilhas. E a evolução dessa personagem principal é muito, muito boa nesse primeiro livro. Sabe, de início eu achei ela tão chata, mas eu sei por que ela é chata, eu entendo por que ela é chata, eu entendo que ela tem esse controle que o pai dela, o controle do pai dela sobre ela, né, tem essa questão dela querer ser certa o tempo inteiro pra não receber punição, pra não dar punição pra irmã, a perda da mãe, tem muita coisa ali envolvendo isso. E nem por isso você deixa de achar ela chata, mas sabe uma coisa legal do final do livro? É que ele é muito diferente dos outros famosinhos do TikTok que geralmente eu tô vendo. A personagem, ela não muda do nada. A cada capítulo ela muda, e é uma mudança que você percebe. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de tomada de decisão, porque agora ela tem um objetivo, ela tem uma motivação, ela tem essa mudança acontecendo. Mas o que acabou com o livro pra mim foi o final, porque o final, ele é muito apressado. O final, ele é um dos momentos que pra mim
mim, ele deveria ser um dos mais lentos, tá? Dentro do livro. E eu falo sobre todos os livros que eu já li. Por quê? Porque os livros, geralmente no final, eles trazem muitas informações. Então, você precisa fazer com que o leitor entenda. E aí, você deixa um pouquinho ali mais fluido, né? E tal. Inclusive, falando sobre fluidez, eu acho que este livro, se ele tivesse umas 100 páginas a mais, para que o final não ficasse corrido do jeito que ele ficou, eu acho que seria o ideal. E aí, eu comecei a pensar assim, caramba, eu acho que eu estou ficando um pouco confusa. Será que eu não estou conseguindo entender, e aí errada sou eu que não estou conseguindo entender, ou é porque essa autora não escreve muito bem cenas de ação? E por fim, eu também não gostei muito desse romance que tem dentro desse livro, porque desde o início eu já tinha entendido que a Scarlett ia ter uma aproximação com Julian, que é o marinheiro que eu tinha citado. Só que eu não consegui ver muita química entre eles, a não ser aquela cena que eu citei, que é um pouco mais quente, não sei o quê. Mas fora isso, eu não vejo uma grande química, eu não vejo um par romântico se formando. E aí você fica, caramba, tipo, precisava? Às vezes também não. Agora vamos pro segundo livro, que é lendário, tá? Nesse livro, a gente, diferente do primeiro livro, a gente vai seguir a Donatella, que é a irmã mais nova. Então a gente troca o ponto de vista do livro. Nesse livro, a gente tem um gancho do epílogo do primeiro livro. No epílogo do primeiro livro, a gente viu que a Donatella, ela tinha um motivo pra querer ir pro Caraval, que era maior do que simplesmente querer fugir do pai. E aí, nesse livro, a gente segue a Donatella se comunicando ali com um cara misterioso, que a gente não sabe quem é, que diz que vai ajudar ela a encontrar a mãe desaparecida, que fugiu quando elas ainda eram crianças. E aí, esse cara fala que a única coisa que ela precisa fazer para que esse cara ajude a encontrar a mãe dela é que ele precisa saber quem é o Lenda de verdade, porque ninguém sabe. Só que aí tem esse problema, ninguém sabe quem é o Lenda, a não ser os artistas do Lenda ou o próprio Lenda. A questão é que os artistas do Lenda não podem só falar quem é o Lenda, obviamente, porque eles são impedidos por mágica, e eles também não podem dar nenhum tipo de pista. E aí a Donatella resolve que ela também não vai contar o que ela tá fazendo pra irmã dela, porque provavelmente ela seria desencorajada a continuar. Primeiro, eu gostaria muito de citar que eu gostei muito dessa troca de protagonistas, tá? No epílogo, a gente já tinha esse ponto de vista da Donatella, que eu tinha falado, né? Mas eu achei que nesse segundo livro a gente ia ter meio que uma mistura dos dois pontos de vista, né? Das duas irmãs ali. Só que faz todo sentido a gente ter essa outra protagonista, porque a trama desse livro, ele gira muito em torno dessa questão da mãe das duas. Mas a Scarlett odeia a mãe, ou seja, a gente ia ficar, tipo, meio que com um livro meio chato, digamos assim, onde a gente ia ficar voltando pra trás, onde ela não ia querer ficar indo atrás da mãe. Então faz todo sentido a gente trocar essa personagem. Fora que, do primeiro livro, gosto muito da evolução da Scarlett, mas sim, continuo achando ela uma chata. E a Donatella, ela tem uma personalidade completamente diferente da irmã. Então ela é mais determinada, mais corajosa, ela vai lá e faz, ela não precisa ficar ouvindo os outros, ela, tipo, ela toma a decisão e foda-se, ela vai mesmo. E aí a gente também acaba tendo um triângulo amoroso se formando, que, de novo, é um pouco batido pra livros de fantasia. Gosto muito de triângulos amorosos, mas tá me cansando um pouquinho também. Mas nesse livro, de certa forma é legal, porque no início, você não entende que tá se formando um triângulo amoroso, né? É uma coisa que você vai construindo, assim, ao longo do livro, e aí você vai percebendo que talvez isso aconteça. E aí fica interessante, porque um dos caras que está dentro desse triângulo amoroso, teoricamente, não gosta dela, não liga pra ela, ou tem esse jeitão um pouco mais frio, e aí, claramente, ele está um pouco do lado do mal, digamos assim. E aí, o que eu também gostei desse livro é que ele não vai trazer só essa questão da história das irmãs e do passado delas e a mãe delas, não é só a história delas. A gente também tem a questão da construção de mundo um pouco mais aprofundada que a gente não teve no primeiro livro. Então a gente tem os tipos de deuses, digamos assim, que eles têm, até mesmo a própria magia, né, e como as duas irmãs estão coligadas a isso tudo. E aí eu achei essa ideia muito, muito legal, porque também tem um negócio chamado Cartas do Destino, que é muito inspirado em tarô, tá? E aí o que é mais mágico do que tarô e circo juntos? Eu acho que um dos maiores problemas que eu tenho nesse livro é que ele não responde uma pergunta muito óbvia que eu fiz desde o início. Por que que a Donatella tem contato com o arcano que está fora da carta? Por que que ele está fora da carta? De uma forma muito breve, assim, pra você entender, os arcanos, eles são esses seres que estão aprisionados dentro dessas cartas que eu citei, que são parecidas com o tarô. Então, eles são seres mágicos e mortais que são meio malvados. Meio não, né? Eles são completamente malvados, que eles querem basicamente
simplesmente brincar com os seres humanos e com a humanidade, por isso eles foram aprisionados. Mas aí, o Jax é um arcano. Por que ele está fora da carta? Isso é uma coisa que você pode pensar, inclusive, que pode ser respondida no terceiro livro, porque tudo bem, Alicia, tem 3 livros, só que aqui eu te adianto, não foi respondido, e aí eu fico um pouco triste, porque algumas pessoas, e eu não sei sobre isso, tá? Eu estou supondo, algumas pessoas podem dizer que talvez isso seja respondido no livro onde o Jax é o protagonista, né? Onde ele tem aquele livro do Era Uma Vez um Coração Partido. Só que assim, pra mim isso é um furo da trilogia, porque se você me coloca um personagem que tá dentro dessa trilogia, eu preciso saber da história dele naquela trilogia e não em um livro próprio. Cara, e aqui eu fiquei com muita raiva. Eu acho que eu postei um vídeo também sobre isso nas minhas outras redes sociais, que eu recebi um spoiler de graça, por culpa minha. Eu fiquei com tanta raiva. Geralmente, quando eu tenho dificuldade de imaginar um personagem na minha cabeça, eu pesquiso uma fanart dele, foda-se. E aí, eu pesquisei uma fanart de um determinado personagem, e adivinha quem era o personagem? O Lenda. Basicamente, o mistério do livro, eu meio que peguei ele ali, tipo, no primeiro terço do livro. E por fim, a gente tem a Scarlet. Sabe tudo que eu elogiei sobre ela no primeiro livro? Joga tudo fora, porque agora ela desevoluiu. E sabe o que me irrita mais? A autora decidiu que ela ia ser imbecil nesse livro. Isso que me irrita. Basicamente, o que acontece? Ela tem problemas no relacionamento com o Julian, ela termina com o Julian, e aí ela decide que ela vai começar a se comunicar com o Conde verdadeiro agora, né? Que ela se comunicava antes, que era o noivo dela. Só que aí ela esconde isso da Donatella, né? Porque aparentemente as irmãs, elas não conseguem ter uma boa comunicação, pelo que eu percebi ao longo desses livros, né? E aí ela decide que ela não vai contar. E aí, pelo livro inteiro, a gente pensa, cara, ela tá escondendo uma coisa muito foda. Caramba, ela tá participando de alguma coisa. E aí, no fim, é só a porra da vida amorosa dela, que eu não tô afim de saber, porque o foco não é mais ela nesse livro. E, cara, nesse livro aqui, eu tive a plena certeza de que essa autora não sabe escrever ação. Cara, que cena ruim, meu Deus do céu. Teve uma cena onde a Donatella, ela começou a brigar fisicamente com outros seres. Quando eu digo seres, é porque são os arcanos. E aí, é uma repetição e ações esquisitas que você fica sem entender. E aí é uma sequência de palavras estranhas. Tipo, sei lá, eu nem fiquei voltando pra ler muito, que eu fiquei, véi, não tá dando, eu vou só seguir e vou imaginar da forma que eu quiser esta porra desta batalha. Porque outra coisa que eu acho que pega um pouco é por ser seres sobrenaturais, né? A gente não entende muito dos poderes deles, digamos assim, essas habilidades, né? E uma das coisas também que eu percebi é que eu não sei dizer se foi só este livro, tá? Mas eu fiquei de ressaca literária, assim, nas primeiras páginas dele mesmo, assim, nos primeiros 20 capítulos eu já tava meio enjoada. Não sei dizer se foi só ele, porque sim, tinha outros fatores, igual eu tinha falado. Tava lendo muitos famosinhos, muitas romantazinhas do TikTok, tava meio cansada. Também tinha outros fatores estressantes, pessoais mesmo. Então acho que foi um conjunto de tudo que acabou me fazendo com que eu terminasse de ler esse livro depois de um mês que eu comecei ele, sabe? O que não é uma coisa muito comum de se acontecer. Agora vamos pra Finale, que é o último livro dessa trilogia, tá? Eu senti esse livro um pouco meio a meio, digamos assim. Ele não é tão horrível, mas ele também não é maravilhoso, assim. Ele tem seus pontos... Na verdade, eu diria que ele tem mais pontos negativos do que positivos, mas é porque eu tenho um apego pela história no geral. Basicamente, depois da Donatella ser abandonada pelo Lenda naquela escadaria, ela e a irmã decidem seguir a vida delas, então elas alugam um quarto numa casa de penhores, e aí elas ficam com a mãe ali, esperando ela acordar. Quando a mãe acorda, significa que os outros arcanos também acordaram. E aí, o que a mãe faz? Ela foge logo que ela acorda, porque ela diz que tem pendências a resolver. E aí, a gente descobre um novo vilão, basicamente, que mata a mãe das duas, né? E aí, a gente tá atrás desse vilão agora, porque agora a Donatella tá triste, tá com raiva, quer vingança. E aí, elas também têm que lidar com outros seres, né? Outros arcanos e outras habilidades. Então, a gente fica meio nisso nesse livro. E eu acho que o ponto principal desse livro é que, diferente dos outros, onde as coisas ficavam mais apressadas no final, esse daqui é apressado o livro todo. E aí é uma coisa que me deixa um pouco chateada, porque eu não me importaria nem um pouco de ter mais um livro dessa coleção para que a autora conseguisse fazer um aprofundamento adequado dos personagens, do mundo, dos acontecimentos, que é uma coisa que não tá acontecendo há muito tempo. E eu acabo falando isso mais sobre os próprios atores e atrizes que trabalham pro Lenda, porque tem alguns que têm um certo protagonismo, que ajudam o Lenda, que sempre estão próximos deles, que sempre estão aparecendo nas histórias, e
E mesmo assim, eles não têm um aprofundamento. A gente não tem, sabe, essa questão da história deles, de conhecer eles de verdade, sendo que era importante, porque eles estão participando. São citados algumas ações que eles devem fazer, que vão ajudar de alguma forma, mas não tem cenas mostrando, não tem aproximação deles com as protagonistas, e são coisas que me deixam um pouco chateada, porque eu acho que eu perderia facilmente alguns capítulos ou algumas páginas sobre o aprofundamento desses personagens para que a gente pudesse se aproximar um pouco mais. E aqui nesse livro eu acho que eu já até desisti da Scarlett, tá? O que me deixa mais triste é que a autora fez isso com a própria protagonista, sabe? Que fez isso com essa personagem, que quis transformar ela completamente simplesmente pra ter algum tipo de magia do Caraval ali de novo dos jogos, né? Porque veja bem, no primeiro livro a gente teve o Caraval, e aí no segundo livro a gente também teve outro Caraval, ou seja, nos dois livros, apesar da história estar se formando por trás, a gente tinha jogos, a gente tinha charadas, a gente tinha algumas coisas pra prestar atenção também, pra jogar junto com as protagonistas, apesar da gente não jogar tanto, né, a gente só tinha mais ou menos ali as respostas, isso inclusive é outra coisa que eu acabei de lembrar que é um pouco de crítica. Porém, no terceiro a gente não tem um Caraval, então como que a autora traria esse aspecto dos jogos novamente? Aí ela decidiu acabar com a Scarlett de vez, né? Agora, basicamente, o relacionamento entre a Scarlett e o Julian tá muito turbulento, muito complicado, eles acabam se afastando um pouco. E aí, a Scarlett decide que ela vai começar, né? Ela começa a conversar ali com o Conde, igual a gente tava vendo, né? E aí, ela decide que ela vai conhecer o Conde pela primeira vez, junto com o Julian. Do lado do Julian, assim, porque ela achou uma ótima ideia levar um ficante pra ver outro ficante. Em que momento isso aconteceria na vida real? Não faço ideia. Mas basicamente ela é uma sem noção que não sabe dizer não. E não satisfeita, ela ainda decretou uma competição entre o Julian e o Conde pra ver quem ela ia se casar. E pra mim, isso foi a forma que a autora encontrou da gente ter essa questão dos jogos, né? Tipo, vamos ter umas paradas de jogos aqui também. Só que caramba, velho, todo mundo ali sabia que os arcanos podiam acordar a qualquer momento, que eles podiam acabar com a humanidade, que podia todo mundo entrar em guerra, todo mundo ia morrer, mas ainda assim, não. A gente precisa saber quem vai casar com a Scarlett. E sabe o que mais me irrita nessa situação? Me irrita porque essa competição não foi utilizada em nenhum momento, tá? Por quê? Porque o que aconteceu? Aconteceu que as porra dos arcanos acordaram e tacaram terror em todo mundo, o que já era previsto, não é mesmo? E aí a Scarlett decidiu que, não, então eu não vou conseguir fazer aqui. Quer dizer, acontecem outras coisas dentro do livro também do porquê que ela não faz essa competição. Só que me irrita porque todo mundo sabia desde o início que a Scarlett ia ficar com o Julian, independente se ela conhecesse o Conde ou não. Então eu não me importaria se a autora quisesse fazer ela explorar o mundo de outras formas, onde ela conhecesse pessoas novas e fizesse amizades, se ela fizesse amizade com o Conde pra conhecer quem ele é realmente, sem estar nas garras do pai, né, pela manipulação do pai, eu acharia ótimo. Só que ela não fez isso por amizade. Tudo é em questão de romance, né? Foi um triângulo amoroso muito forçado, que não tinha necessidade e que me irritou porque ele nem foi utilizado bem. Sobre o Jax, é muito difícil falar alguma coisa ruim sobre ele, tá? Porque eu acho que ele é o melhor personagem dos 3 livros e olha que ele nem aparece no primeiro. Porque ele é esse personagem que é charmoso, ele é bonito, ele é misterioso, ele é curioso e eu realmente queria saber mais sobre ele. Só que, igual eu falei, não tive muitas respostas sobre ele nesse livro. Então, sim, pra mim isso foi um furo, mas não é culpa do Jax, é culpa da autora, porque o Jax, pra mim, ele é muito perfeito. E assim, como eu falei, eu acho que o triângulo amoroso da Donatella é muito melhor do que o da Scarlett, porque ele não foi forçado. Tinha um porquê por trás que meio que sustentava essa narrativa. Porém, da mesma forma que a Scarlett, a gente sempre soube quem a Donatella ia ficar no final. E aí me irrita mais uma vez, porque se eu sei quem ela vai ficar no final, então pra mim não é uma boa narrativa, assim, você não descreveu de uma boa forma, talvez. E aí, mais uma vez, tivemos cenas de ações, uma cena de ação que eu desisti de entender de novo, que assim, eu já entendi que essa autora não é muito boa escrevendo ação, então eu só desisto. Quando eu vejo que tem ação, tá bom, vou ter que imaginar do jeito que eu quero. E aí também me irrita a mãe delas. Caramba, que mãe desgraçada, viu? Puta que pariu. Primeiro, é um pouco até esquisito a forma que isso é descrito, porque a mãe delas acorda e aí ela encontra uma roupa que cabe nela perfeitamente, que era uma roupa que talvez já fosse dela, não sei, não lembro como é que era descrito. E aí ela foge em minutos.
sendo que ela ficou não sei quantos milhões de anos dentro de uma carta, e é presa dentro de uma carta, né, desacordada, e aí ela teve força suficiente, sem comer, sem tomar um pingo de água, ela não nem pensou em procurar Scarlett, ela viu a Donatella e mesmo assim ela deixou as duas pra trás e falou, não, galera, eu tenho pendências a resolver. Ah, vai tomar no cu, velho, você viu a tua filha que tá crescida sem você, que tu abandonou e deixou sem nenhum tipo de explicação pra trás, e aí agora você quer resolver pendências? Ah... Fora que eu ainda fiquei um livro inteiro procurando essa porra pra ela morrer em 5 minutos de livro. Quero muito falar que eu gosto muito dos arcanos, de todos eles, tá? Eu gostei muito dessa construção dos arcanos, porque eles são uma galera muito boa, não no sentido de ser bonzinhos, mas de construção mesmo, né? Onde eles são muito bons, muito bem construídos. Acho sim que alguns poderiam ter algumas histórias aprofundadas, mas de certa forma a gente tem isso no glossário, né? Lá atrás. Não da história deles, na verdade, né? A gente tem, tipo, falando a habilidade deles e o nome deles e tal. Então acho que sim, isso poderia ser um pouco aprofundado também, mas sei que não é o foco desse livro. A questão é, eles têm as suas próprias personalidades, então a gente tem alguns sérios, alguns muito loucos, alguns muito manipuladores, e eu achei isso muito legal. Eu acho muito legal as habilidades que eles têm, né, a forma que eles têm, né, a imagem mesmo deles, né, que ela criou fisicamente. Eu acho que tudo isso é muito interessante, e inclusive muitos deles, quando são soltos, né, quando acordam, eles acabam fazendo algumas loucuras com os humanos, o que significa que a Scarlett não precisava usar essa porra dessa competição como uma forma de jogo, digamos assim, pra ter dentro do livro, porque eles mesmos precisam ali, muitas vezes, libertar alguns humanos que estão ali por meio de jogos, digamos assim, que os arcanos estão fazendo, e isso já foi o suficiente pra me entreter durante o livro. Porém, tem um arcano que pra mim ele deixa um pouco a desejar, que é o assassino. O assassino, ele é muito foda, tá? Ele é muito roubado, na verdade, porque ele pode estar em qualquer tempo e em qualquer espaço, em qualquer lugar, e aí ele é como se ele fizesse viagens no tempo, basicamente, né? Ele pode estar em qualquer lugar a qualquer momento. E isso é quase injusto, velho. Tipo assim, você tinha que nerfar ele de algum jeito. Então a galera colocou... A galera, né? A autora fez ele como se ele fosse louco. Porque viajar no tempo mexe com a sua cabeça e a percepção de tempo e espaço, não sei o quê. E ele é descrito assim pela própria Donatella no livro 2. No terceiro livro, a gente vê ele e a gente tem contato direto com ele e eu não vi nada da loucura que ela citou. Tipo assim, ele parece frio, calculista, sério, até um pouco tímido, sabe? Ele não tem nada de louco, ele não tem tique, ele falta de concentração, ele não tem falta de memória, ele não, sabe, não tem nada que pareça com que ele esteja louco. Mas sabe o que eu acho ótimo nesse livro? Eu acho ótimo a relação de amor, possessividade e imortalidade que a autora criou. Cara, que ideia genial. Essa ideia foi muito genial e eu acho que eu nunca vi isso em nenhuma outra história que eu já tenha lido ou visto mesmo. Porque os seres imortais que tem dentro desse livro são só alguns, né? Tem os arcanos e o lenda. E aí, basicamente, os imortais, eles não amam como os seres humanos, eles só sabem possuir. Então, eles têm esse sentimento de possessividade sobre os humanos. Só que isso mata os humanos, porque os humanos, eles foram feitos para amar e serem amados. E aí, basicamente, quando o imortal passa a amar o humano, ele abdica da sua imortalidade. E é por isso que o triângulo amoroso da Donatella é muito melhor do que o da Scarlett, porque os dois seres que estão com ela, né, são seres imortais, e nenhum deles quer abdicar da imortalidade pra ficar com ela, até chegar no final e um deles falar, não, tudo bem. Mas saber sobre isso também deixou um pouco mais fácil descobrir as coisas que iam acontecer no final do livro. Então, assim, de novo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma descrição de ação horrorosa. Então eu meio que fiquei muito confusa, mas basicamente o que vocês precisam saber é que a Scarlett foi até o passado, viu como é que a mãe se portava, voltou pro presente pra se portar como a mãe, pra se apresentar pro vilão, pra que ele se apaixonasse por ela, e aí nessa fração de segundos onde ele ia sentir amor, elas iam apunhalar ele e matar ele como humano, porque ele ia perder a imortalidade dele. E plano maravilhoso, né, se não tivesse dado tudo errado. Sabe, isso foi uma outra coisa que me irritou muito durante esse livro, porque essa autora, ela faz os personagens irem até o cafudé de Judas pra poder procurar milhares de respostas de como eles podem derrotar esse vilão, quando na verdade todos eles levam pra mesma resposta, ou seja, todas essas cenas foram completamente inúteis, porque me desculpa, assim, todas elas, ou eles desistem no meio, ou eles não chegam na resposta, ou então eles acham a resposta e é a mesma resposta que é em relação ao amor, que vai transformar ele em humano, aí você tem que matar ele enquanto ele tá humano, e assim, se
se era a mesma resposta, por que você me fez caminhar por 55 lugares diferentes? Simplesmente para você fazer essa questão do mundo, né, da construção do mundo, de olha, tem esse lugar maravilhoso aqui, tem esse mágico aqui, tem não sei o que aqui. Mas, cara, se você não vai usar pra nada, porque o que fez com que essas cenas fossem boas, de certa forma, né, é que tiveram diálogos importantes, mas então que fizesse os diálogos importantes com cenas importantes, que me dessem a resposta, que levassem a algum lugar. Mas o que eu mais gostei nesse livro foram os plots, porque os plots deles são muito bons e você não imagina que você vai ter eles. Eu acho que realmente esse é um livro muito original quando se trata disso, porque, por exemplo, eu acabei não citando antes, mas no primeiro livro, a Scarlett, ela tem uma parada de descrever as emoções com cores, as próprias emoções, e depois ela começa a fazer isso com outros seres também, com os outros humanos. Ela olha pra eles e começa a descrever as emoções deles em cores. Ela consegue meio que visualizar a forma o que eles estão sentindo, né? E é uma coisa que, se você parar pra pensar, até mesmo a gente faz de vez em quando. Ou você vai me dizer que você nunca pensou qual seria a cor da palavra história. Pra mim, claramente é um amarelo. A questão é que eu achei essa descrição um pouco ruim no segundo livro, porque no segundo livro a gente só tem a visão da Donatella. E aí eu pensei, cara, a autora, ela poderia ter trazido uma outra forma de escrever esse livro, né, de escrever esse ponto de vista, porque parece que é a mesma coisa, porque a Donatella estava descrevendo emoções também, com as cores, e eu fiquei, então se ela tá descrevendo as cores também, então talvez seja uma coisa da descrição da autora, e não dos personagens, apesar de que eu gostasse que fosse da personagem, pra dar uma personalidade maior pra Scarlett e diferenciar ela da Donatella. Só que aí, com o terceiro livro, eu parei pra perceber, na verdade, a Donatella não tava descrevendo as emoções em cores, ela tava descrevendo as cores que ela via. Isso porque a autora, ela teve uma ideia muito, muito genial de transformar isso num poder. Então, no final, a gente descobre que, na verdade, a Scarlett tem um poder real, onde, assim, se ele fosse treinado, se ela pudesse evoluir ele, ela podia parar de só ver as cores para transformar as emoções dos seres humanos e fazer com que eles sentissem outras coisas na base do que ela gostaria que eles sentissem. Ou seja, é muito foda esse poder. E eu nunca tinha visto ele em nenhum outro lugar, porque eu nunca tinha visto nenhum outro livro, nenhuma outra obra no geral, assim, que tenha trazido esse tipo de poder. Porque é uma coisa que às vezes a gente também fala muito, né? Caramba, é sempre o mesmo poder, são sempre as mesmas coisas, ninguém tem mais a criatividade de trocar um pouco isso. Sim, tem alguns, mas nada muito fora do comum, que fuja muito desse padrão, que seja muito uau, caramba, que coisa foda. Esse daqui foi muito uau, caramba, que coisa foda. E assim, depois disso eu até passei a gostar um pouquinho da Scarlett, mas só um pouquinho também. Mas, de novo, no final foi muito decepcionante. Porque no final a Scarlett, ela se torna uma imperatriz. Porque ninguém sabe se a história que o vilão contou é verdadeira ou se não é. E aí ela toma ali o poder e ela decide que vai virar imperatriz. Uma coisa que não combina muito com a personalidade dela, mas que ela decide que vai fazer do mesmo jeito. E aí tem outra coisa, né? O epílogo também é muito ruim. Porque o epílogo a gente fica esperando, porque por mais que no primeiro livro a gente não tenha essa visão do Lenda, né? Que não seja uma coisa focada nele, ainda assim a gente sempre teve o mistério do Lenda envolvido, a gente sempre queria saber quem era o Lenda, e depois que a gente descobriu sobre ele, a gente queria saber mais sobre ele. Então eu passei os 3 livros querendo saber mais sobre o Lenda. Foi outro personagem que mal foi aprofundado, e ele é um dos principais. E aí no final, no epílogo, eu recebo uma mixaria dessa, porque eu entendo a relação do que a autora quis fazer. Ela quis trazer tipo assim, uma relação com o início do livro, né? De onde tudo começou, como tudo começou. Mas, cara, assim, eu esperei tudo isso pra ter um epílogo de bosta, onde o Lenda não faz nada a não ser dar uma risadinha. E eu acho que uma coisa que eu também acabei não citando, mas que eu acabei de lembrar, tá? Que foi uma coisa que aconteceu, que não aconteceu no segundo livro, mas deveria ter acontecido. E que deveria ser uma coisa que também meio que vive com a protagonista Donatella. No primeiro livro, ela morre mesmo, assim, porque durante o Carnaval, os personagens, eles acabam morrendo, e no final do Carnaval eles revivem pela mágica do Lenda, porque eles estão dentro do Carnaval. E aí, a Donatella, participando de todo aquele teatrinho que ela fez com o Lenda, ela morre de verdade. Isso é uma coisa que é descrita pra ela no segundo livro, no inicinho, falando que, caramba, eu tô muito traumatizada, e é uma coisa muito bizarra, e agora eu tô com um pouquinho de medo, mas que vai se perdendo ao longo da história. E aí, depois disso, foda-se. Porque eu acho que é uma coisa que poderia trazer muito dessa personalidade também dela, porque, como eu falei, ela é muito corajosa, ela é muito pra frente, ela vai e faz. Só que e se ela passasse a não ser tanto assim por conta
conta desse medo? O que que esse medo trouxe nela? Não ficou muito claro. E por fim, pra fechar tudo isso, eu só gostaria de falar que eu gostei muito desse livro, apesar de tudo, tá? Eu gostei muito desse universo. Eu acho que sim, a autora, ela teve ideias muito, muito criativas, e eu gostei muito dessas ideias, eu gostei muito da construção do Caraval em si, principalmente, da ilha e dos lugares, a forma que ela descreve as coisas, que ela descreve as emoções, os sentimentos, enfim, ela tem uma boa pegada na descrição, né, na escrita dela na maior parte. Eu só acho que ela precisava evoluir um pouco essa parte da ação pra não ficar tão confusa, e eu acho que eu tô muito mais animada agora pra ler Era Uma Vez um Coração Partido, porque eu já sabia que esse livro, ele trazia a perspectiva do Jax, eu só não sabia que ele aparecia em Caraval também, eu achei que era uma coisa meio separada. E é isso, esse é um dos meus queridinhos, eu não me decepcionei tanto quanto eu achei que eu me decepcionaria também, mas ele também não foi tão maravilhoso quanto eu pensava, então acho que fica uma lição de nem ir com expectativas muito altas, mas também não ir com expectativas muito baixas, talvez. E é isso, me digam nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa trilogia, se vocês já leram, porque assim, eu também vi que na box que eu tenho, né, também tem um conto de Natal, que eu comecei a ler, mas eu fiquei meio enjoada, é meio uma coisa meio bonitinha, mas talvez eu possa trazer aqui depois em outro momento.